Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live da nossa série Refeições em Família. Comecem a chamar aí as pessoas, envie aí esse aviãozinho, porque hoje o assunto será mais uma vez bem interessante. Hoje eu receberei a nutricionista Karine Braz, ela já está aqui com a gente. Então vão chegando aí, que hoje tem muito papo, vamos aprender bastante com Karine. Vamos falar aqui sobre a saúde, o que é que as refeições em família contribuem para a nossa saúde e a saúde dos nossos pequenos também. Então, envie aí para os amigos, quem vocês conhecem, a família, porque hoje a conversa será mais uma vez bem interessante. Estou tentando solicitar aqui você, Karine. Opa, convidar você também. Aí. Guardando aqui. Eu te chamei aí, vou aguardar agora. Ela já está chegando, nossa convidada de hoje. Vamos aguardar. Espero que essa internet ajude hoje, viu? Aguardando. Ainda não te vejo, Karine. Me ouve? Ah, escuto você, mas a imagem não. Quer tentar você solicitando? Pode ser, eu saio e tento? Você sai e quando você entrar, vai aparecer uma mensagem para você solicitar para mim. Aí você aperta o botão que aí você já vai me chamar aqui e eu aceito. Tá Vamos bom. tentar assim. Deixa eu fechar aqui para ver. Pronto, vamos aguardar um pouquinho. Hoje teve uma pane por aqui. Estávamos sem internet, mas agora já voltou ao normal. Aí eu não sei se o problema foi aqui, se foi lá. Vamos lá. Guardar mais um pouquinho. Aí. Oi, Josimeire. Seja bem-vinda. Olá, Aê! Conseguimos! que Falei, não é bom. possível. Eu já estava aqui, como eu te falei, às 5 horas teve uma pane aqui. Eu falei, meu Deus, a live tem que. As coisas têm que voltarem até lá, porque senão. Mas graças a Deus estamos aqui, né, Karine? Muito, muito, muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Karine, os posts de Karine, vocês entrando lá no IG dela vão ver que tem ela com os filhos cozinhando, aí me identifiquei total, porque ela já faz esse movimento que eu defendo tanto aqui e que tem também no meu e-book, que é fazer as refeições com as crianças. Aí fiquei apaixonada pelo IG e convidei também Karine para estar aqui conosco, porque ela terá muita contribuição para a gente nesse sentido. Karine, se apresente, por favor, fale um pouquinho sobre você. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Karine Braz. Eu sou nutricionista de formação e atuo na área materno-infantil, né? Então, gestantes, tentantes, e mamães que têm
os seus percalços para os seus pequenos, né? Para oferecer uma boa alimentação, uma alimentação saudável. E eu procuro apresentar isso de uma maneira bem fácil, descomplicada, né? Para a gente adquirir essa saúde, né? Que é tão importante para a gente, né? E estou muito contente pelo seu convite, também já te acompanhava há um bom tempo, e você me chamou a atenção bastante por esta questão do afetivo, né? De valorizar a família, das refeições em conjunto e tudo mais. E acho que vai ser uma conversa bem legal. Então, Karine, que bom você estar aqui durante a semana, desde segunda-feira. E eu confesso a vocês que minhas convidadas, nós não tivemos um momento em conjunto todas para combinar o que a gente vai falar, né? Não foi assim, Karine? Eu deixei elas muito à Verdade. vontade. Eu só falei mesmo o objetivo da semana e qual era o tema e a proposta, e cada uma viu, elas mesmas que escolhem o tema, como é que elas podem contribuir. Mas, Karine, está acontecendo algo incrível, né? E em outras semanas de lives que eu já fiz, isso também aconteceu. Eu creio porque Deus une propósitos mesmo. Então, as pessoas estão aqui porque elas deveriam estar aqui. E durante a semana parece que a gente alinhavou, sabe? As conversas. Uhum. Todas as convidadas do dia anterior parece que já deu fez uma deixa para a convidada do dia seguinte, sabe? Então o papo tá fluindo muito bem e assim tá muito interligado. Tudo que uma fala, a outra fala, é como se a gente estivesse complementando e ganhando a cada dia mais e mais conhecimento em relação a isso. E hoje a gente tem uma especialista que é da área da saúde, então ela vem nos falar também um pouco disso. Apesar que Karine também ela fala muito sobre afetivo, sobre as relações, vocês vão ver que ela não fala, não é só que ela fala só saúde, 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 aquela coisa mais. Ela pega a saúde num todo, pelo menos é o que eu sinto lendo os seus posts. Então fique à vontade para você falar o que você acha que, assim, o que, que é importante nessa relação. Realmente as refeições em família, elas ajudam na saúde? Sim, Mônica, como você falou, integro, né? Gosto de integrar todas essas informações, né? Porque faz muita importância, é de muita importância para a saúde ter boas relações, né? Então, eu que trabalho com crianças, é muito importante os pais, os cuidadores, terem esse contato com as crianças, terem esse momento de troca com as crianças, e está totalmente relacionado à saúde dessas crianças, né? Inclusive o tema que a gente sugeriu, né, foi nutrindo os pequenos além dos alimentos, né? Os Exato. alimentos são de grande importância, mas vai além de só ter o alimento ali, né? Então, como você falou, eu cheguei a ver algumas das outras, né, lives, e tem tudo a ver. Realmente não tem como fugir disso, né? E o que que a gente pode começar falando? O que que seria saúde, né? Boa É importante pergunta. a gente saber, né? Sim. O que que é a saúde em si? Opa! Peraí, mas pode continuar, eu vou ajeitar Tá. aqui. A gente, há um tempo atrás, tinha a ideia, né, de que saúde era só a ausência de doenças, né? Mas Sim, já foi dada uma outra definição para isso, né? Há estudos e tudo mais relacionados, inclusive a OMS também diz, que vai sim, além de só a ausência de doenças, né? O que seria caracterizado ter saúde, então? É ter um estado completo de quê? De um bem-estar, mas que envolve o quê? O físico, que aí a gente poderia colocar a ausência de doenças, né, físicas, o sim, mental e o social também. Então, acho que mais aí nesses dois últimos pontos que vão entrar esse assunto da refeição em família, né? sim, Porque para ter um estado completo, talvez não seja possível o 100%, né? Mas a gente sempre busca por
pelo 100%, né? Sim, sim. Mas tem que estar envolvidos o bem-estar físico, o mental e o social. Aí as refeições em família entram como um fator chave aí, né? Para a gente ter essa saúde, para a gente tentar levar essa saúde para os nossos filhos, né? Para a nossa casa. E a gente conhecendo agora um pouco dessa definição, aí a gente consegue ver que vai muito além do alimento, né? O alimento tem um fator importantíssimo, porque, como se diz, saco vazio não para em pé. Não sei se você já ouviu essa expressão. A gente precisa se alimentar para ter a energia, né? Para fazer as nossas atividades, mas vai muito além só do alimento em si, né? Em todo um contexto que a família entra aí, né? Nesse Tá. papel importantíssimo. E assim, Karine, vamos falar então sobre alimentos. Tem muitas essas questões. Ontem a gente falou aqui, Patrícia falou também anteontem sobre essa questão, se a gente for pensar diretamente sobre os alimentos, né? Porque a Uhum. gente sabe quais são os alimentos que fazem bem à saúde, mas como é esse momento? A gente vê que muitas, você também deve receber, né? Muitas mães falando sobre isso. Ah, mas ele não quer comer isso, mas ele não quer comer aquilo. E aí, o que que você pode trazer para a gente como dica, orientação? Sobre as práticas em famílias e os alimentos, tem a Sim, questão do exemplo, né? Então, geralmente, as crianças vão estar comendo do que está sendo ofertada e o que eles têm de exemplo dos seus familiares. Então, se a alimentação dos familiares é mais dentro do que é dito saudável, a criança vai ter aquelas opções ali, não é verdade? Então, legumes, frutas, verduras são os alimentos que vão trazer uma boa saúde, né? A questão do descascar mais e desembalar menos, né? Ou seja, adorei. menos industrializados e mais o natural, né? O que você incentiva também de ir para a cozinha, né? As crianças também fazendo parte das preparações das refeições. Então elas vão ter um contato maior com os alimentos, né? Não só no momento, senta ali, coloca no prato dela e você tem que comer. Não, ela muitas das vezes aquilo é um alimento novo para ela, né? Geralmente as crianças que estão mais novinhas, né, não tiveram contato com todos os alimentos. Mas é importante que tenham, né? A É, variedade, né? e E o que se eu elas... vejo, oh, Fala. desculpe. Não, e o que eu vejo, você falou das menores, mas eu já vi situação, porque como eu sou professora de crianças até um pouco maiores, mas nunca tinha visto um determinado alimento inteiro, né? Então ela não sabia o que era aquilo. Aí quando você falava o nome, assim, pela imagem, né? Ela falou assim, mas Uhum. eu já comi isso, mas ela não sabia como ele era inteiro, né? Então eu acho que É, o bacana também de ir para a cozinha é você ter esse contato com o alimento desde quando ele chega na sua casa, né? isso, isso. Você saber a origem, né? Assim como é Isso, importante você saber a origem da sua família, as tradições, que à mesa você tem muito disso, né? Ah, é aquela sim, comida tradicional. Ah, é o prato que a avó ensinou, é receita da família. Também é importante saber a origem dos alimentos, porque vai ser importante para a sua escolha, né? De conhecer aquele alimento, saber manusear, sentir o cheiro, tocar, são vários passos, né? Até comer em si. Então, tem todo um preparo, e isso é muito importante para a saúde também, para ir formando os hábitos, né, das sim. crianças. Não é somente ela pegar digamos assim, um pacote de batata frita e achar que está comendo batata e não sabe nem realmente como é uma batata, né? Então, por isso é importante esse contato, tá? Então eu estava falando, eu te interrompi, desculpe. E essas práticas, né, da alimentação em família vão fazer com que as crianças em si, elas entendam o que minha família come, como a minha família come,
E quando, né? Então, é importante também as questões das rotinas, né? Tanto o que, como e quando, né? Qual é esse momento de se alimentar, até mesmo para não relacionar com outras situações, né? Que às vezes a pessoa come sem estar com fome, não necessariamente. Às vezes está associando com outras questões, né? E o comer em família vai propiciar isso. Ah, tem um momento que é o momento da refeição. Tem um momento de sentar para comer. Eu sei o que minha família costuma comer e eles comem juntos. Eu não como sozinha, né? Que às vezes os pais querem dar uma alimentação saudável para os filhos, mas não querem para si. E a criança vai olhar, mas eu sou dessa família, então eu tenho que comer o que minha família come, né? Verdade. É. E isso é importante, né, para a formação do hábito e para a saúde das crianças, né? E em relação, assim, a distúrbios alimentares, Karine, você teria alguma coisa para nos falar, né? Porque a gente vê que isso ele anda cada vez mais frequente, não só antes se falava muito no adulto, no mundo dos adultos, né? Mas a gente vê que a Sim. obesidade infantil hoje é um problema real, né? Que se fala muito. Uhum. Claro que também na adolescência, principalmente na adolescência, vários adolescentes acabam enfrentando alguns distúrbios alimentares, né? Mônica, a questão da atenção ao comer, em estar comendo aquele alimento, porque ele vai satisfazer minhas necessidades e não estará relacionada a um sentimento. Ou eu vou comer porque eu estou muito triste, então eu vou comer demais um determinado alimento. Então, tem muita relação, né, aos distúrbios. As compulsões, né, alimentares, que é aquele comer exagerado. Então, a gente vai moldando isso desde pequeno. É muito importante, né? A criança saber comer com atenção, comer com calma e distinguir, eu estou com fome ou não estou com fome, né? Então, a refeição em família também ajuda isso. Para quem? A criança está aprendendo, mas é importante que quem está comendo com ela, né, o pai, a mãe, a avó, a tia, quem seja, está prestando atenção nessa alimentação da criança, né? Que eles demonstram sinais, né, de fome e de saciedade. Se rejeitam um alimento, aí a gente fica, vai, come tudo, come tudo. Isso acaba influenciando de uma certa forma nesses distúrbios, né? Porque a criança não vai ter aquela noção do que é ela estar satisfeita, do que ela estar com fome, porque ela tem que comer tudo. E nem sempre aquele tudo é o que ela precisa, né? E isso pode auxiliar também nesses processos de, de geração, né? De um adolescente com aquele pensamento, né? Ou então o próprio relacionamento que os familiares têm com a comida, né? Ah, vou engordar, e tudo mais, né? Também, apesar que depois as crianças vão ter contato com outras crianças, vão ter contato, a família é a primeira comunidade que ela vai ter contato, né? Mas depois tem a escola, tem outros locais que são frequentados, sem falar da mídia também, que influencia muito, né? Mas acho que de casa tem que começar, né? Da família tem que começar essa orientação. Ó, você vai se alimentar para você nutrir o seu corpo, porque seu corpo precisa estar fortalecido para brincar, para estudar, que é muito importante, né? A alimentação para todas essas atividades da criança do dia a dia. Mas às vezes próprios comentários que são ouvidos dentro de casa, né? Ai, brincadeiras, né? Ai, magrelo, ai, gordinho, né? Às vezes podem interferir também nessa associação que a criança e que o futuro Alimento, né? adolescente vai ter com o alimento. Exato. Aí tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes uma brincadeira, isso pode ser um ponto inicial para que a criança enfrente a alimentação de outra forma, né?
Principalmente É depois quando verdade. chegam os colegas também, se alguém mais alguém comentar a mesma coisa, porque na realidade na família é o primeiro ponto, né, de É, confiança. Então, se alguém da família falou, eu vou acreditar, né, porque é alguém tão próximo. E em relação à alimentação ali, já estamos à mesa com as crianças, né? Ontem a gente falou muito, ontem juntos, sobre essa questão do prato pronto, entregar o prato pronto, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? é importante que a criança participe, tá? Dessa formação do prato, mas que as opções que ela tenha sejam as melhores possíveis, né? Então, por exemplo, eu tenho ali o arroz, o feijão, tenho dois legumes, tenho uma carne, e que ela ajude a compor aquele prato, né? Também é importante para a autonomia da criança, né? A autonomia da criança e, e conhecer, né, as quantidades, né? Apesar que Sim. sendo muito pequenininha, vai acabar a mãe ofertando, né? Mas como eu falei anteriormente, a questão do comer tudo não ser o essencial, né? Que haja qualidade naquela alimentação e deixa a criança participar ali também, servir alguma porção de algum alimento, escolher entre esse ou aquele legume, ajuda na autonomia da criança também. É, fala. Pode falar, menina. Fica à vontade. Então, a partir dos 6 meses de idade, geralmente a criança já começa a ter um interesse, né, pela alimentação da família, né? Ela começa a ver e gosta de participar, né? Ela Então não vai ter começa essa assim bem cedo. autonomia, Começa assim bem a cedo par... já. sim, começa bem cedo. Então, o ideal é que ela esteja próximo à mesa da família, né? Às vezes é difícil no comecinho da introdução alimentar, porque dependendo da forma que for introduzida, né? Pode ter uma sujeirinha a mais, né? Aí às vezes é complicado, você está comendo e está ofertando, né? Mas é interessante que já esteja próximo ali a família, né? Conforme os meses vão evoluindo, a alimentação também vai ficando mais próxima, né? Do que a família come. Mas é sempre importante, se tem um alimento para o pequeno, que tenha também, mesmo que seja numa outra conformação, né? Num outro tipo de cocção, mas que tenha também para que ele possa ver a semelhança, né? Dos Sim. alimentos que estão sendo oferecidos. Como a gente sabe, a criança é imitação, basicamente imitação, né? E à medida que eles vão crescendo e a consistência da alimentação vai mudando, porque no começo geralmente é amassadinho, né? Quem não opta pelo BLW, né? Que parece que você vai Sim. também abordar com mais alguém esse assunto. E à medida que eles vão crescendo, vai se tornando mais próxima da alimentação da família em si, né? A consistência que eu digo. Mas os Mais alimentos sólido, podem né? ser os mesmos, isso. Mas os alimentos podem ser os mesmos desde o início da introdução, tá? A questão também de ter um utensílio que seja de fácil manuseio dela, né? Não muito grandes, né? Adequados à idade, tudo vai favorecer também a essa alimentação. O visual, de uma forma geral, né? Estar bem apresentado, né? Os alimentos estarem bem apresentados também vai chamar a atenção e vai fazer com que a criança sinta aquela vontade também de estar ali testando, provando, pegando ao menos que seja primeiramente, né? Isso faz parte também do estímulo dessa criança, né? Sem contar No que o e-book, momento da fala. aqui no e-book eu falo sobre as percepções sensoriais dentro da cozinha, né? Que às vezes tem Hum, algumas coisas que as pessoas pensam que a gente só está estimulando o paladar, o olfato, mas é o conjunto, são todas as percepções, né? A criança ela tem essa oportunidade quando ela está dentro de uma cozinha. isso. É o visual, é o cheirinho, aquele cheirinho bom, né? Que você estava perguntando outro dia desses sobre as memórias, né? Das Sim, refeições. Então,
o olfato, né? Tem aquela memória olfativa, vai lembrar daquele cheirinho, vai lembrar daquele prato, daquela cor. Todos os sentidos vão estar cooperando, né? Para... Exato. Os sons, né? Os sons da cozinha, né? Quantos Sim, sons tem, sim, né? Então, o chiadinho ali da verdade. comida, o alimento no fogão, Preparando, é um eletrodoméstico que ligou e a criança já identifica, né? Então, são é, muitas coisas, são, como você falou, pequenos detalhes que vão sim, acrescentando cada vez mais no desenvolvimento delas. é. Falando em eletrodoméstico, aqui lembrei dos meus pequenos, que Sim. liquidificador, eles amam liquidificador e sabe que vai sair algum negócio legal. Vai sair uma comida boa, vai sair. E eles adoram participar. Eles não podem me ver pegando os utensílios e já falam, mãe, vai fazer o quê? É Ai, me fala, bolo? conta pra gente, conta aí, porque eu conheço, mas tem algumas pessoas aqui que talvez, não sei se já passou lá pelo seu IG, porque eu deixei ali a divulgação, mas conte um Sim. pouquinho dessa sua relação com as crianças, que é algo muito forte lá no seu feed, que eu gosto muito de ver em relação à cozinha. É. Então, o meu ponto de vista é que eles têm que participar, né? Eles têm que se aproximar dos alimentos e a gente tem que permitir isso, né? E eu tenho 3 crianças, eu tenho uma menina de 7 anos e tenho um casal de gêmeos de 2 anos e meio. E eles sempre estão na cozinha comigo e eu procuro colocar receitas que eles possam participar, né, para fazer. E eles amam, eles pegam os alimentos e no momento do preparo eles querem estar degustando, né? Às vezes não está nem pronto o prato, mas eles estão lá querendo degustar, querendo colocar a mão, querendo sentir, apertar. E faz muito bem para eles isso, para eles estreitarem esse contato com a comida, né? A minha mais velha, ela ama, ama, ama cozinhar. Agora ela está na cabeça que quer participar de um programa de televisão de Olha só, competição culinária. Esses programas, você sabe o que eu estou falando, né? Que tem. Ela está sonhando com isso. Ela está sonhando com isso. E eu fico, calma, minha filha, calma que vai treinando em agora casa. Daqui a vai treinando pouquinho. em casa. E ela já está demonstrando interesse de fazer preparações novas, né? Muito Então, interessante. vez ou outra, ela quer pegar, mãe, deixa eu fazer uma receita hoje. Mas que receita que você quer fazer? Ela, não, mãe, eu vou inventar. E ela pega e faz. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não tanto, mas ela está se descobrindo ali com os alimentos e na química que acaba sendo a cozinha, né? Sim. De transformar os ingredientes numa preparação, num prato. Isso é muito importante também, né? E ela ama, ama fazer isso. E eu falo assim, meu Deus, eu incentivo eles a estarem na cozinha, mas eu sou assim, eu faço as coisas todas com receita, Mônica. Eu não Sim. sou muito de criar, não. Eu tô começando agora. Como Ah, eu tô mas esse vendo, é o primeiro passo. é, eu pego uma receita, vou e replico. Aí agora eu já tô me aventurando mais a mudar os ingredientes e tá dando certo. Mas ela já tem isso dela de pegar sem Ela receita, já sem é, nada eu e vi que ela é fazer. chefe. Eu já vi que ela Olha é chefe. só, Ela vai querer criar, viu? Se olha prepare. só, eu tô vendo isso também. E é importante. Aí outro dia, até um dos posts que eu coloquei, que ela queria fazer uma sobremesa. Eu falei, meu Deus, o que, que vai sair nessa sobremesa? Que ingredientes ela vai pegar, né? Mas vai muito também do que a gente tem na nossa despensa, né? Sim. E ela pegou farinha de aveia, pegou leite em pó, tinha castanha, ela pegou e daí fez. E ficou gostoso, ficou bom. Muito bom, muito bom. E é uma delícia isso, esse E aí, contato que eles têm. quando ela cria, a questão da criatividade mesmo, né? De como é que as combinações, o que combina com o quê, os sabores, o cheiro, a Isso. textura, porque tem algumas misturas que não dão muito certo e tem outras que É, dão, né? Então, essa é, coisa do testar, a cozinha, ela é um grande laboratório, né? Então, para isso. criança, isso é fantástico.
Aula de ciências, vá para a cozinha. Pura aula de É. ciências e outras É um coisas também. aprendizado incrível, né? Muito Que aí entra o de quê? Matemática também, né? tudo, Que aí tem matemática, medida. a língua portuguesa, porque tem a escrita, tem a leitura, né? Tem a receita que você tem que interpretar e tudo mais. Então, assim, todas Uhum, as áreas, elas estão ali envolvidas, né, na cozinha, né? Tem história, tem geografia, como você acabou de falar, as tradições, os pratos tradicionais típicos, né? Isso é isso. história, né? Isso é geografia, e para que de qual região cada prato. Então, assim, você leva a criança para a escola e você está ali dando aula de todos os tipos de conteúdos ao mesmo tempo. E é muito, É. eu sou suspeita para falar, né? Porque sou professora e sou cozinheira, sou confeiteira, eu gosto. Então, eu sempre gostei muito de levar para os meninos na escola, né? Essa semana mesmo a gente, mesmo online ali, mas teve uma receita numa aula e quando eles fazem, eles me mandam fotos e tudo mais, e é muito bom de ver como eles se Que divertem. legal. Então, a melhor coisa, você Sim. aprender se divertindo, tem algo melhor? Se tem, eu não conheço. Não. Eu acho que o lúdico é muito importante para as crianças, né? A questão do brincar. Inclusive, eu também falo bastante para quem tem dificuldades de estar apresentando os alimentos para os filhos, envolva esses alimentos em outras brincadeiras, né? Até mesmo Sim. fora. Sei que a gente está falando de refeição, mas até mesmo fora do horário de refeição, né? Então, brincadeiras diversas, né? Usar a imaginação aí e utilizar os alimentos em outras atividades que não o comer também. Isso vai Brincar de, fazer né, o aumentar. brincar de casinha, o brincar de cozinha, o brincar de mercado, brincar de feira. Tudo isso Isso, são algumas oportunidades, né, que eles podem tá. utilizar para isso. Eu me lembro que eu Isso. gostava muito de brincar, mas eu pedia que eu queria brincar com as coisas verdadeiras, eu falava para minha mãe. É. Comida de verdade. Então eu levava a panelinha de brinquedo e pedia para ela Isso. colocar comida de verdade dentro, porque eu queria mesmo Uhum. o acesso real, né, das coisas. Então eu acho que com as crianças também é muito válido isso. É. E aqui em casa também eu deixo, né? Eles brincarem assim com os alimentos mesmo, né? Daí outro dia eles estavam brincando de cozinhar, né? Com as panelinhas de brinquedo, né? E eu tava preparando cebolinha, né? O tempero cebolinha. Sim, Aí sim. quiseram, pegaram e daqui a pouco estavam comendo a cebolinha no meio da brincadeira. Aí meu marido, vocês estão comendo cebolinha? Eu, deixa eles conhecerem os sabores, né? É importante isso, E esse essa coisa do contato. paladar, Karine, como que é para as crianças? Há realmente Oh, a mudança de paladar? É, ou eles vão aprendendo isso, ou o paladar ele é algo que a gente consegue e vamos, entre aspas, treinando? Como é que funciona isso, essa questão do paladar? inicialmente, o paladar é mais voltado para os doces mesmo, né? Os alimentos mais adocicados. Mas a gente vai treinando, vai moldando isso a partir da oferta de vários alimentos, né? Então, por isso é importante ter uma variedade, né, muito grande dos alimentos, para que as crianças possam ter esse contato e ir acostumando o paladar, né? No adulto também isso é moldado, né? Pode ser um pouquinho mais difícil, mas também pode ser moldado, né? Apesar de ter as crianças terem mesmo uma preferência inicial para o que é mais doce, né? Mas é importante que eles sejam apresentados a todos os sabores. Por isso a importância da introdução alimentar já ser iniciada com a maior variedade de alimentos possíveis. Desde muito É, pequeno. inclusive, isso. Inclusive, uma dúvida que foram tirar comigo sobre as frutas, né? Porque há Sim, muito essa questão, não pode oferecer cítricos. Pode sim, é muito importante eles terem as diferenças dos sabores, né? Do que é mais ácido, do que é mais amargo. Então, jiló, né? Geralmente é mais amargo, mas pode apresentar o jiló para a criança, ela vai saber que existe aquele outro sabor. É muito importante, sim, para a formação ter o contato, né? Com a variedade de sabores que tem na natureza, né? ah, interessante. Agora, uma coisa assim que eu até
eu me recordo de coisas que eu gostava de comer quando era criança, e aí depois de Uhum. adulta eu já não gosto mais tanto, e coisas que eu detestava comer e agora eu amo comer. Então, como é que é isso, esse histórico do paladar? A gente vai mudando mesmo? É por causa disso que você falou? A gente acaba que modelando o paladar de outras formas? Isso. Com a frequência do consumo, né? E também tem o gosto pessoal, né? Querendo Sim. ou não, tem o gosto pessoal. Vai ter coisas que você vai gostar mais do que outras, né? Eu também. Eu lembro que eu, quando criança, eu era bem seletiva, vamos dizer assim, né? Eu escolhia bastante, bastante. E até mesmo depois que eu já era adolescente, eu não comia tão bem, né? Quando eu comecei a estudar nutrição, eu fui me conscientizando também do que eu deveria comer, o que é bom para mim. Inclusive, quando eu era criança, eu ficava muito adoentada, porque eu não comia muitos legumes, verduras assim com variedade. E eu fui melhorando isso, né? E fui adaptando o meu paladar também para os legumes, as verduras. E tem a minha história com o quiabo. Não sei se você gosta de quiabo. Ah, gosto. Gosta? A minha mãe é Gosto. mineira, então frango com quiabo, né? Ontem Especialidade nós da minha falamos de mãe, comida né? mineira aqui, hoje novamente eu É, amo comida mineira. mas eu não gostava de quiabo. Não gostava. Mas pergunta se eu tinha experimentado. Também não tinha experimentado quiabo. Um dia minha mãe me pegou pelo cheiro, pelo olfato. Ela cozinhando o quiabo. Mãe, que cheiro bom é esse? Ela é quiabo. Aí eu fiz aquela cara, né, de espanto. Como Diabo. assim o quiabo com esse cheiro bom? Aí fui experimentar e agora eu amo quiabo. Acostumei meu paladar e acho que as coisas que a gente imagina também, às vezes, antes de comer, né? Então, por isso que é importante ter o contato, A para criança tem que poder. ter essa oportunidade de experimentar. Ela não pode, eu falo muito aqui para minha. Ela fala, não, mas eu Sim, não gosto. Eu falei, você pode falar assim, eu não quero. Agora, você não pode falar, eu não gosto de algo que você nunca experimentou, você não sabe nem que gosto tem. é Né? Então, a gente verdade. pode falar que eu não gosto de alguma coisa que você provou e aí você não gostou realmente, então tá. Uhum. Mas se você nunca provou, então não tem como você falar que não gosta. Você não quer aceitar agora, mas não que você não goste, né? É verdade. Tem que ter o contato para poder. Sim, E às sim. vezes, de primeira, ou daquela forma que foi preparada, não gosta, mas pode ter uma outra forma que vai comer, né? Então, de repente, Sim. não gostou cozido, mas vai gostar na salada, né? Não gostou na salada, mas vai gostar num recheio de uma torta e vai estar comendo aquele alimento, né? Às vezes, Interessante isso que você não falou, né? Às vezes a necessariamente de forma uma de forma apresentar, né? específica. A Uhum, forma de apresentar, é verdade, é algo para a gente pensar, né? Então, às vezes a criança não aceitou de um jeito, mas deixa eu tentar de outra forma até que um dia acaba isso. descobrindo, né? Eu não gosto de uma forma, mas gosto de outra, né? Outro dia eu coloquei nos stories sobre a couve, né? Que tem muitas pessoas que não gostam por causa do gosto muito forte, né? Mas ela é muito versátil. Você pode comer refogada, você pode comer crua na salada, você pode fazer uma farofa de couve, que particularmente é o que eu gosto bastante, né? Uma farofa de couve. Esses dias aqui em casa eu fiz no arroz, mas eu faço muito tortas e ponho a couve no meio. Tem pessoas que gostam bastante do suco, da couve com laranja, da couve com limão. São N oportunidades, né, da Eu gente confesso que eu gostar de gosto um de todas. alimento. Eu Que confesso que eu gosto de ótimo! todas. Aliás, quando eu fui buscar a minha nutricionista, ela falou assim: sim, vamos agora montar seu cardápio. Aí ela Hum, disse: me diga aí o que você não gosta de comer. Aí eu falei para ela: eu acho que você não está entendendo. Eu não estou aqui porque tem alguma coisa que eu não gosto de comer. É porque eu gosto de tudo. Eu acho que a questão é essa. sim. Né? Então, porque ela queria saber assim, quais. E realmente eu acho que a única coisa que eu não sou muito chegada é jiló. Talvez, e Sim. assim, não é algo que eu vou falar assim, não, eu nunca vou comer, mas maxixe, Uhum. berinjela, que é algo que eu não comia quando criança, eu não gostava.
E hoje eu Sim, amo, né? Maxixe eu gosto, berinjela eu gosto e tudo mais, verduras, legumes eu gosto muito. Então eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente não amadurece só também, em outras áreas, mas a questão da também. alimentação é uma aprendizagem e a gente também vai amadurecendo. Então eu acho que eu amadureci muito o meu paladar, né? Sim, Então a oportunidade é essa agora de conhecer e eu gosto muito de experimentar coisas novas. E antes eu não era assim. Então acho que o sim, amadurecimento também vem né, o paladar também está envolvido aí. com certeza. Muito importante mesmo. O experimentar de várias formas, né? Sim, sim. E voltando às refeições, né? É importante também a companhia, né? A Hum, companhia dos pais para essa refeição ser um momento agradável, né? Porque de uma forma ou outra vão acabar sendo feitas associações, né? Então, aquele momento de um comer é um momento estressante, é um momento de briga, né? Ou é um momento tranquilo, é um momento de trocas, né? É um momento que eu estou ali com meus pais, é um momento que eu estou desfrutando, é um tempo saudável mesmo, além dos alimentos, né? Um tempo de relações saudáveis, de trocas saudáveis, que vai me gerar boas memórias, né? Memórias positivas relacionadas àquela alimentação. Então, também é importante a companhia ser bem aproveitada no ato do se alimentar, né? Porque a alimentação é um ato social, né? Um ato de sim, convivência, é um ato de troca. E a criança precisa ter isso de uma melhor forma possível, né? Ser exposta a isso, a este momento de troca, de prazer mesmo, né? exato. Né, é um momento afetivo total ali, né? Você com a sua família. É o que a gente tem conversado esses dias, né? Não tem como você estar ali junto e não ter essa troca de afeto, né? E É isso em verdade. tudo, né? No alimento, no sabor do alimento, na conversa agradável à mesa, na preparação dessa mesa. Então você vê ali o afeto em todos os setores dessas refeições, né? Karine, deixa eu lhe perguntar, porque nosso tempo, eu estou aqui cuidando do tempo. Fale um pouquinho sobre seu trabalho. Então, se alguém, como é que está acontecendo? As pessoas têm acesso a você como? Ó, no momento, eu estou fazendo atendimentos online somente, né? Sim, Por conta dessa situação que a gente está vivendo, né? O nosso conselho profissional permitiu, então eu estou fazendo atendimentos online. Então, quem tiver interesse, lá na minha bio tem o link que vai levar direto para o meu WhatsApp. Quem quiser tirar dúvidas, né, sobre o meu atendimento, os horários, tá? E a minha orientação é sempre essa, né? Eu vou estar ouvindo, eu sou muito de querer compreender as necessidades, né? E a gente tentar juntos chegar a um ponto em comum para alcançar os objetivos da família, seja a criança comer mais legumes ou verduras, seja a mamãe que está grávida e está querendo levar bem a sua gestação, a amamentação do seu filho ao nascer, introdução alimentar. E é assim o meu trabalho, sempre procurando ouvir, né? E com as crianças, gosto muito de trabalhar com as crianças, eu tento usar a linguagem delas. Então eu vou falar do jeito que elas vão me entender, né? E vou incentivar os pais a estarem juntos nessa, né? Não é só a criança, mas quem está junto, unido em direção a essa alimentação saudável, né? Então é sim. só dar uma olhadinha lá na minha bio, né? Serão bem-vindos ao meu Instagram também, né? Mas mamães gestantes que você falou que trabalha, aí você faz que tipo de trabalho? É sobre voltado somente para alimentação mesmo? Isso, é o acompanhamento nutricional da gestação. Aí a Sim. gente acompanha, né, para adequar essa alimentação, né, com qualidade. E quem está tentando engravidar também, que é importante fazer a programação,
para ter uma boa gestação e uma boa saúde para os filhos, né? Ah, Porque me a fala um pouco mais alimentação, sobre isso. Eu não, agora você já antecede então, né? isso, porque é importante o quê? Os órgãos, né, reprodutivos estejam de boa qualidade, né? Para que tenha uma boa gravidez, um bom percurso e um bom resultado também, né? Então a alimentação vai influenciar nisso tudo. Ter Hum, uma boa gestação. Não, primeiro em conseguir engravidar, já influencia aí também, sim. conseguir engravidar, um acompanhamento nutricional bem planejado, no mínimo 3 meses antes de engravidar, né? Se não tiver nenhumas outras complicações, é interessante Sim. fazer a adequação da alimentação, não só da mãe, o do pai também, né? Porque no final das contas, Sim. ambos acabam contribuindo, né? Aham. 50% cada um. E para a saúde desse embrião. Ah, eu nunca E isso tinha vai, escutado falar sobre isso, sobre essa, né? sim, Durante a gestação a gente sempre escuta falar, mas antes é para mim, é sim. por isso que eu pedi para você esclarecer, porque acredito que outras pessoas também não tenham Sim. escutado falar. Interessante. Existe uma programação metabólica que pode ser feita Sim. através da alimentação para que o bebê tenha mais saúde, né? Então é desde antes da gravidez. Durante a gravidez vai continuar influenciando, na amamentação também, para ter os resultados mais positivos possíveis na saúde do bebê. Ah, muito interessante, viu? Não conhecia, tá vendo? Isso. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Em relação à introdução alimentar que você falou, né? Nós teremos aqui outras pessoas. Amanhã a gente vai continuar com esse assunto sobre introdução alimentar. E no sábado nós teremos um relato de uma mãe. Ela vem contar como foi, a introdução alimentar do filho. Também eu acho que é bem bacana, né? E você falou das crianças menores, né? Das menores você falou de 2 anos. Mas isso acontece antes, né? Como é que é isso? Não, a introdução alimentar geralmente é a partir do 6º mês. A criança Sim. já demonstra os sinais de prontidão, né, para poder se alimentar com outros alimentos além do leite materno, né? A orientação é que seja amamentação exclusiva, né, até o 6º mês, com leite materno. Esse seria o ideal. Eu sei que muitas não conseguem, né? Mas esse seria o ideal até o 6º mês. E a partir do 6º mês está introduzindo novos alimentos, que eles serão o quê? Complementares à amamentação. Eles não vão ser substituídos, né? Não vão substituir a amamentação, eles vão complementar até que a partir do primeiro ano de vida, aí a amamentação passa a ser complementar. Que a indicação também é que seja amamentada até os 2 anos de idade, né? Quem conseguir amamentar até os 2 anos de idade. Então, essa introdução alimentar se dá geralmente a partir do 6º mês de vida. Sim. E aí já vão a introdução das frutas, dos legumes, né? O pessoal chama das papinhas, né? Mas tem a alternativa também do BLW, que vocês vão É, conversar mais sobre isso. É uma Letícia outra falando forma. sobre, ela utilizou, como se diz essa estratégia? Como se diz? BLW. BLW, né? Ela, Isso. esse relato que a gente terá no sábado, com Ota, para a gente conhecer um pouquinho mais de como funciona também, né? Todo o Isso. processo, Mas isso na isso casa. vai de cada família, né? Tem Sim, famílias que vão estar adaptadas melhor às papinhas, tem outras que vão estar sim, querer conhecer e praticar o BLW, né? E tem famílias que vão fazer misto, a papinha e BLW, também é possível, né? Tudo deve ser sim. adequado à realidade, às rotinas, às possibilidades da família, Cada né? família. Isso é É. bacana. Karine, eu vou pedir que você tem alguma coisa que você queira ainda nos informar, fazer suas considerações finais, alguma coisa que a gente ainda não conversou, eu queria que você ficasse bem à vontade. Dizer mesmo que é muito importante a família estar envolvida na alimentação, né? E aproveitar, né? Eu sei que a gente já falou nisso, mas aproveitar a oportunidade que é a refeição em família, né?
reforçar isso, né? Da atenção no comer, dos sinais que a criança dá, né, ao comer, de fome, saciedade, e fortalecer mesmo os vínculos familiares, os vínculos afetivos, para que a criança tenha uma boa relação com a alimentação e seja um adulto, um adolescente, um adulto que vai ter um bom posicionamento frente à alimentação, frente às suas escolhas alimentares, frente aos cuidados com a sua saúde. Então, vai para a cozinha mesmo, leva as crianças, leva os filhos, comam junto, aproveitem esses momentos e desfrutem da melhor forma possível para que haja saúde, não só do físico, mas no mental, mas também no emocional, no social, em todas as áreas da vida. E é isso. Eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, né, nesse momento, compartilhando dessa semana. Eu pensei nessa semana pensando nas famílias, algo voltado para as famílias. Como eu te falei, eu tenho mais de 90% da minha audiência são mães, né? Por isso que às vezes eu falo, eu sei que tem rapazes aí, mas eu falo muito meninas, é porque a minha audiência, É a a maioria são maioria. mulheres, né? Então, mas eu sei que tem papais aqui também hoje. E, assim, agradecer por toda a sua generosidade de compartilhar com a gente, né? Eu tive, e com certeza muitas pessoas, né? Eu acho que você deixou algumas dicas aí que a gente pode dar alguns estalos dentro da rotina, como você falou, de cada um e da realidade de cada família. Então, muito obrigada, Karine. E vocês deem uma olhadinha lá no IG de Karine. Veja a galerinha dela lá, que tá muito legal. As crianças cozinhando. Vocês conheçam a chefe, que a chefe está lá. Que ali eu já vi, pelo que você falou, que ela vai gostar mesmo disso, de É. cozinhar. Então, conheçam o IG. Nutricionista Karine Braz, né? Isso. É Nutricionista underline nutricionista Karine Braz. underline Karine Braz. Tem a marcação dela lá no feed, né? Na exposição da live de hoje. Mas eu vou deixar lá marcado também nessa live ficará salva. Né? Então, se vocês assistiram aqui, estiveram com a gente, lembraram de alguém, de alguma mamãe, algum papai que precisam dessas informações, de alguma pessoa que você conheça, é só compartilhar, porque eu vou deixar a live salva lá no feed, tá bom? E vai para o IGTV também. Então, Karine, boa noite. Obrigada, Deus abençoe você, né, sua Eu agradeço, é família. uma honra. Sua família e pode contar comigo. Estou por aqui também para a gente compartilhar as receitas. Depois eu vou pedir algumas receitas para sua chefe aí. Tá bom? Então, obrigada, Muito viu? obrigada. Eu Muito vou. obrigada, boa noite. Boa noite. Gente, obrigada. Eu não consegui, mais uma vez, ler tudo que vocês escreveram, mas agradeço a todos que estiveram aqui conosco hoje e façam isso que eu falei. Se você ouviu alguma informação aqui que Karine trouxe pra gente e você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo, né? Porque a intenção aqui é exatamente de estar multiplicando conhecimento, multiplicando essas informações para o bem-estar das famílias, né? Então, um beijo. Amanhã estaremos aqui com Flávia Farias, né? E ela falará também sobre introdução alimentar. Ela é especialista em bebês. E a gente vai conversar também muito sobre disciplina positiva, que ela também entende muito. Será um papo muito interessante, tá? Então eu aguardo vocês aqui amanhã, às 18h30, mais uma vez. Boa noite.